Fala galera, vamos aqui gravar um exercício de gravitação parte 1, tá? Vou mostrar aqui para você uma parte teórica e falar sobre a lei de Kepler. Então vamos lá. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu, 100 a 170 d.C., afirmou a tese do geocentrismo, segundo o qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu torno em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, dado seu nascimento e morte, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, 571 e 630, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no contexto, é correto afirmar. Bem, só um pequeno lembrete para você, que isso aqui é um período assim que conta mais ou menos a história da ciência, né? Então, a história da ciência ela mostra para você ter uma ideia, Johannes Kepler escreveu mais de 45 livros propriamente dito nesse seu período, tá? Um grande conhecimento reformulou 3 leis durante esse período, né? Observando Marte, e na sua observação Marte ele percebia que isso era uma regra que se acontecia com Marte, provavelmente aconteceria também com os outros astros, os outros corpos celestes, nesse caso com os outros planetas que eram conhecidos da época, tá bom? E você tem a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas elípticas dos planetas, tranquilo? E você tem você tem a segunda lei, que é a lei das áreas, e você tem a terceira lei, que é a lei dos períodos, né? Onde você tem que o período ao quadrado está associado à sua distância elevada ao corpo, ali você tem uma constante de proporcionalidade. Deixamos uma videoaula na playlist, assista, é a parte teórica que ela vai explicar aí legal para você. Então, a alternativa correta é a nossa letra E, tá? Letra E. Tá? Letra E. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pode ser testada e generalizada. Tranquilo? Então a questão diz o seguinte, a questão 2. As afirmações seguintes referem-se à terceira lei de Kepler, né? A lei dos períodos, né? Onde você tem pela terceira lei de Kepler, que é a período elevado ao quadrado está associado ao raio de órbita desse planeta em relação ao nossa estrela, que nesse caso seria o nosso Sol, que é essa constante de proporcionalidade. Mais perto ele dá um período mais curto, né? Mais rápido no caso. Quando mais distante, demora esse período completar o que eles chamam de revolução. Tranquilo? Então vamos para as alternativas. Olha lá. Primeira alternativa, a lei dos períodos mostra que quanto mais próximo do Sol estiver um planeta, maior será seu tempo de revolução. Essa revolução ele chamou de, nesse caso a nossa linguagem, a gente usa a translação, tá? Então, essa alternativa aqui ela está errada, né? Ou seja, quando mais próximo, nesse caso, mais rápido. Como é o caso, por exemplo, você tem aqui Mercúrio, né? Mercúrio é o primeiro planeta do nosso sistema, né? Como ele está mais próximo que o Sol, então ele leva menos tempo para dar essa volta completa. Tranquilo? Então, nossa primeira alternativa está errada. Vamos para a segunda. A lei dos períodos diz que a razão entre o cubo do período, revolução dos planetas, e o quadrado do raio. Como você vê aqui, ó, o cubo. Esse cubo, ele está justamente na distância e não no raio, tá? Então, seria, na verdade, o inverso, né? O quadrado da distância associado ao raio de revolução, ao cubo, nesse caso, está associado a essa constante. Então, nesse caso, a segunda alternativa está errada, tá? Vamos para a terceira, ó. A lei dos períodos diz que a razão entre o quadrado do período, ok, de revolução dos planetas e o raio médio das órbitas é constante. Então, essa nossa terceira afirmativa está ok, tá certo? Então, a alternativa correta é a nossa letra D, tá? Questão 3. A órbita de um planeta é elíptico. Nesse caso, seria
a primeira lei de Kepler, né, que diz das órbitas elípticas de um planeta, né, onde o Sol ocupa um dos focos, tá? E o Sol ocupa um desses focos que a gente mostrou para você, como ilustrado na figura fora de escala, ou seja, aqui não está uma escala padrão. As regiões limitadas pelo contorno OPS, tá aqui, ó, OPS, né, seria na verdade essa trajetória aqui, né, e MNS, ó, MNS, seria essa trajetória aqui, né, tem áreas iguais. Então isso aqui, se ele falar áreas iguais, seria a segunda lei de Kepler, né. Se os tempos de intervalo, os tempos de gasto para o planeta percorrer os trechos OP e MN, respectivamente com velocidade, cada um é OP e MN. Então, ou seja, ó, pela segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, tá? Lei das áreas, ele diz o seguinte, ó, um planeta varre áreas iguais em tempos iguais, tá? Varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais também, tranquilo? Certo? Para compensar a diferença de velocidade que você tem do periélio, onde a velocidade do planeta é maior, ou seja, ela é máxima, e no afélio, onde a velocidade do planeta ela é menor, tá certo? Então a gente pode analisar o seguinte, ó, que os tempos vão ser iguais, tá? Os tempos serão iguais e a velocidade nesse caso aqui, nesse ponto aqui, né, mais próximo do Sol, que ocupa um dos focos, então a velocidade de OP ela é maior que a velocidade do MN, certo? Onde nesse caso ele está mais afastado. Nesse caso aqui, a alternativa correta vai ser a nossa letra B. Letra B é a nossa alternativa, tranquilo? Em seu movimento em torno do Sol, a Terra descreve uma trajetória elíptica, né? Como a gente colocou para você numa situação geral. Nesse caso aqui, quando você tem a estrela e você tem os planetas, nesse caso você tem essa órbita fechada, né? E onde esses planetas vão descrever essa trajetória elíptica, né? Lembrando que a elipse ela não tem centro, é uma circunferência achatada, onde você não tem centro, você tem foco, beleza? Onde o Sol ocupa um deles, beleza? Vamos lá, ocupa um deles, perdão. E vem dizendo, ó, a velocidade, são feitas duas afirmações sobre esse movimento. Ó. A velocidade da Terra permanece constante em toda a trajetória. Isso aqui está errado, galera. Vamos colocar aqui o nosso Sol, tá? E a Terra aqui no periélio e a velocidade aqui da Terra no afélio, tá? Repara que quando a Terra está próxima do Sol, nesse caso a velocidade ela é maior, como nós vimos aí, né? A velocidade ela é máxima, beleza? Quando o planeta está afastado, a velocidade ela vai ser mínima. Então aqui não pode ser constante, tá? A velocidade ela aumenta quando vai se aproximando do Sol e vai se afastando quando vai diminuindo quando ele vai se afastando do Sol. Então, nesse caso, essa primeira afirmativa está errada, tá bom? Olha lá, segunda questão. A mesma força que a Terra faz no Sol, o Sol faz na Terra. Então, nesse caso, você tem aqui uma velocidade, nós chamamos isso na astronomia, na astrofísica também, e propriamente dito na cinemática planetária, chamamos isso de velocidade de escape. Por que velocidade de escape? Porque jamais ele pode passar com a mesma velocidade que tem aqui no inverno, ou seja, afastado. Se ele passar com a mesma velocidade, o que vai acontecer? O Sol acaba puxando pela atração gravitacional entre a massa do Sol, que é maior, e a massa menor da Terra. Então vai ter aqui uma terceira lei de Newton, né? Para toda ação, nesse caso o Sol dá uma ação na Terra, a Terra devolve essa reação. Então a velocidade aqui ela tem que ser uma velocidade que tem que escapar dessa gravidade do Sol, tá? Gravidade solar nesse caso, que é mais de 200 metros por segundo ao quadrado. Então nesse caso aqui, a nossa segunda afirmativa está correta, porque ocorre a terceira lei de Newton. Para toda ação, nesse caso é a ação do Sol, a Terra reage a essa reação do planeta, tá bom? Do Sol nesse caso. Então, a segunda afirmativa está correta. Então, ó, não é a letra A, que está dizendo que todas as afirmativas são verdadeiras. A B diz apenas a afirmação 1 é verdadeira, como nós vimos, não é. E C, apenas a afirmação 2. Então, a 2, que é a única que está correta, seria a nossa letra C. As duas afirmativas são falsas, nada a ver, tá? A gente finaliza
essa parte 1 de gravitação, lei de Kepler. Na próxima a gente vai mostrar para você a lei da gravitação universal de Newton, que a gente vai, na verdade, aplicar em satélites artificiais. Muito obrigado e até a próxima.